Uma das experiências espirituais que mais marcaram a minha vida, eu vivenciei no início dos anos 90, numa viagem que fiz a Betsaida, literalmente no Mar da Galileia, Israel. Eu estava com um grupo que andava pelo território da Palestina e participando de estudos ministrados por mim, quando eu senti o desejo de me apartar e passar um tempo naquela geografia que me fala tanto ao coração, em oração, em meditação, contemplando a face de Deus. Então eu estava ali no Mar da Galileia, à minha esquerda o Monte Hermon, à direita o próprio Mar da Galileia afunilando para se transformar em Rio Jordão, e eu de frente para a Síria. Foi quando me ocorreu o seguinte pensamento: ali estava eu, em Israel, e lidando com tantas pessoas diferentes de mim, diferenças culturais que têm a ver com, obviamente, com a história da vida daquelas pessoas, com minha própria história. Foi então que eu parei para pensar sobre o tema da minha identidade. Eu fiquei a pensar, se eu tivesse nascido aqui, se por algum motivo meu pai tivesse sido enviado para trabalhar em Israel e eu tivesse sido criado naquele país, como que eu seria diferente do que sou? Foi então que eu também pensei na série de verdades sobre a minha vida que são absolutamente contingenciais, que tem a ver com o período da história em que nasci, a família na qual eu fui criado, a cultura da sociedade na qual, portanto, com a qual eu convivi, na qual eu me desenvolvi como ser humano. Então, eu pensei nessa quantidade de verdades relativas sobre a minha vida. São como poderiam não ser. Por exemplo, uma coisa banal, a minha preferência futebolística. Eu fui predestinado para torcer para o Botafogo. Por volta do final dos anos 60, o meu pai me deu o uniforme do Botafogo, me levou para assistir o jogo do Botafogo e eu percebia nele o fanatismo pelo Botafogo. Não tive como escapar. O João Saldanha, um famoso jornalista do Rio de Janeiro, foi técnico inclusive da seleção brasileira, técnico do glorioso Botafogo, costumava dizer que ninguém é filho de chocadeira. O que ele queria dizer com isso? Que as nossas preferências futebolísticas têm muito a ver com pessoas que foram importantes na nossa vida, especialmente pais, tios, avós. Então, não é por acaso que nós torcemos para os nossos times de futebol preferidos. Eu não tenho motivo filosófico para ser botafoguense. É bem verdade que meu time deu 3 títulos mundiais para o Brasil, mas isso não é suficiente para me convencer do fato de que, filosoficamente falando, do ponto de vista metafísico e intelectual, eu tenho mais motivo para torcer para o Botafogo do que para qualquer outro time do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo. Mas aqui estou eu. Olho para aquela camisa branca e preta com aquela estrela e sinto por aquilo alguma coisa que tem a ver muito com a minha relação com meu pai. Negócio profundamente emocional. Então estava eu ali, pensando nisso tudo. E outras questões mais. Então, verdades que fazem parte da minha vida, repito, e que, contudo, poderiam muito bem não ser definidoras da minha personalidade, daquilo que a gente chama de eu. Foi aí que eu fui levado a fazer a seguinte pergunta: qual é a grande verdade sobre minha vida? Aquela que transcende época, que está acima da influência da cultura do Brasil exercida sobre meu espírito, sabe? Quem eu sou? O que não modificaria, seja qual for o contexto no qual eu tivesse me desenvolvido como ser humano. Foi aí que eu tive uma experiência muito legal. Alguns poderiam chamar de mística, outros poderiam chamar de intelectual, teológica.
Mas eu senti como que se os céus abrissem para mim e uma voz muito carinhosa me dissesse a seguinte coisa: a grande verdade sobre sua vida é que eu amo. O teu verdadeiro eu é um eu amado. Esse é o fundamento da identidade cristã. Tem muito a ver com o que o apóstolo Paulo declara no capítulo 8 da carta aos Romanos, no verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus opera na vida do cristão pelo Espírito Santo, a fim de que este tenha sua identidade formada a partir da compreensão desse amor ardente que Deus tem pelos seus filhos. É isso que eu gostaria de lhe dizer. Há muitas verdades que têm a ver com contingências da vida, que são relativas, referentes a você. Contudo, a grande verdade sobre sua vida é que Deus o ama. O seu verdadeiro eu é um eu amado. Esse é o fundamento da sua identidade e é a partir desta compreensão que você deve se definir como ser humano.